Saudações a todos! Vamos dar sequência, então, ao tema que temos trazido nos últimos áudios, Espelhos do Livro, Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, em que nos é trazida uma análise, sobre as ilusões que criamos sobre nós mesmos, e criamos ali uma persona, uma máscara. Mas no processo de autodescobrimento é justamente o enfrentamento daquilo que somos tal qual somos, para percebermos ali as nossas potencialidades, que são aqueles talentos desprezados, negligenciados, enterrados, como Jesus falava, que vão fazendo com que nós nos contentemos com aquilo que aparentamos, em detrimento desses valores que trazemos, porque todos nós reencarnamos com os talentos necessários para darmos conta das nossas vidas, E, no entanto, desprezamos e nos contentamos com aquilo que gostaríamos de ser, E hoje, mais do que nunca, essas situações são facilmente forjadas, E vamos ali nos gratificando com com esse falso ser, Aparentando aquilo que não somos, mas nos contentamos com o que pensam de nós, Então, vimos vários itens, mas vamos dando sequência, porque está tudo nos áudios anteriores. E hoje, nesse momento, nós vamos ver agora, na sequência, o item que esse estudioso, baseado nos estudos psicológicos de Joana de Ângeles, chama de persistência no tentame. Persistência no tentame do quê? Desse autodescobrimento, Então vamos. Persistência é a vontade que se mantém durante o período necessário para que a transformação se efetive. A origem da palavra apresenta uma simbologia muito representativa. Provém do latim, significando per totalmente, integralmente e sistere, ficar de pé, ou seja, manter-se de pé pelo tempo que for preciso. Aqui é uma análise etimológica da palavra persistência, Então, na etimologia latina, no significado, é integralmente, totalmente, E sistere, que é o sistência, persistência, é ficar de pé. Então, ficar de pé, essa prontidão, manter-se de pé pelo tempo que for preciso. Então, essa palavra persistência tem esse sentido, Ficar pronto, de pé, totalmente, o tempo que for preciso. Por isso a persistência, Porque nós não sabemos quanto tempo estaremos em luta contra uma determinada situação. Ficaremos e devemos até que nos sintamos seguros, Mas há necessidade de um bom período de muita persistência, até que tudo fique natural e incorporemos aquela nova maneira de ser, de pensar e de agir. Psicologicamente, sou capaz de colocar uma pergunta. Psicologicamente, sou capaz de colocar energia em minha jornada de autodescoberta pelo tempo que for preciso? Que aspectos ainda me tornam vulnerável? Isso é muito, muito importante, porque às vezes muitos fazem sessões terapêuticas, de grande valia, mas nem sempre levam para casa, Durante ali a sessão se predispõem, porque são levados a isso, A essa análise, a esse mergulho em si mesmos, mas saindo dali vão, pouco a pouco se desligando desse processo. Da mesma forma, uma sessão espírita, nos moldes que temos ali, com as palestras, com as reflexões, é uma verdadeira terapia coletiva, Que nos leva ali a muitas reflexões, a muitos posicionamentos, a muita disposição ali em
tomarmos determinadas atitudes, mas é preciso que isso não se mantenha apenas naquele momento, que perdure. Então a gente percebe claramente que o que nos falta muito é a persistência. Então é focar na persistência, para que não fique mais nessa situação, começamos e logo deixamos, começamos e logo deixamos, né? É preciso que nos forcemos até nas coisas mais simples, porque nós vamos moldando, né, o nosso caráter, a nossa maneira de ser, ali nas pequenas coisas, né, começarmos e terminarmos, desde as pequenas tarefas até as mais expressivas, mas é preciso que se acabe, né? Porque às vezes nós podemos passar uma vida, e é comum perceber-se isso, começa-se e larga-se, começa-se e larga-se, né? Não se finaliza nada. E vamos então. Em última instância, a persistência dá a medida do meu desejo de transformação. É força que provém da alma e que deve encontrar o ego receptivo para manter-se de pé. Então vejam, nessa luta, né, do ego com a nossa essência, com o nosso self, é preciso então, né, que essa força que provém da alma, né, que é o nosso self, ela deve encontrar o ego receptivo. Então nós temos que domar o nosso ego, que ele tem importância nas nossas vidas, mas nós temos que ter o controle dele. Então é preciso que o domemos, é preciso que ele esteja receptivo para manter-se de pé. A teimosia no caminho oposto da persistência é quando o ego resiste a um chamado do self e quer permanecer em sua postura inadequada, né? É tudo aquilo que sempre falamos, que temos que ouvir o clamor da nossa alma, que a nossa alma grita: eu tenho sede, eu tenho fome, e nós só atendemos aos apelos do corpo, das sensações. Aqui na linguagem psicológica, né, é o ego e o self. Então é preciso, evidentemente, assim como devemos dar atenção ao nosso corpo, o nosso ego, ele tem uma importância fundamental. Mas normalmente nós deixamos que ele fique inflado, que ele nos domine e nos comande, abafando o nosso self, abafando a nossa essência que clama, que grita, né? Por um processo de libertação. Porque nós sabemos que tá lá, né? Conhecei a verdade e a verdade nos libertará. Então, a partir do momento em que vamos conhecendo todos esses mecanismos e buscando nos autoconhecer, nós estamos libertando o nosso self para que ele verdadeiramente se expanda e atue, porque o destino dele é a plenitude, que é o nosso destino, como espíritos que somos, né? Continuando. Muitas pessoas demonstram um grande entusiasmo na fase inicial dos seus projetos, sejam de realizações externas ou internas, mas essa energia inicial parece diminuir de intensidade à medida que surgem os desafios naturais de todo o processo e que trazem de volta os antigos condicionamentos. Se isso ocorre, é porque existem partes desconhecidas de nós que ainda nos governam. A revelia da consciência, né? E nos governam a ponto de deixar a nossa consciência adormecida, que é o sono da consciência, né? Como a Joana de Ângeles nos diz. Então, aqui fica muito claro sobre esses condicionamentos. Nós sabemos que os condicionamentos foram criados por nós. Já temos determinados gatilhos, né? Acionado um gatilho, já estamos ali fazendo determinada coisa, tendo determinada vontade, né?
por condicionamentos que nos permitimos e que desenvolvemos, porque condicionamentos nós desenvolvemos pela repetição. Daí então o trabalho inverso, né? E como é dito aqui, existem partes desconhecidas de nós que ainda nos governam, né? A persistência, portanto, deve alimentar a vontade de nos conhecer ao longo do percurso perante todo e qualquer desafio que surja, realimentando nossa vontade e mantendo-a firme até que consigamos concretizar o que almejamos. Porque muitas vezes acontece alguma coisa que nos descontenta, lá estamos nós voltando a fazer aquilo que estávamos ali predispostos a não fazer mais, né? Ou não agir, ou não pensar, enfim, dentro dos nossos campos de luta, e surge uma situação que nos aborrece, que nos entristece, lá estamos nós pensando, vou fazer isso mesmo, né? Para que vou me podar? Somos assim, né? Autossabotadores. E o item seguinte, disposição para aceitar-se e vencer-se. Então, a gente está vendo aqui, na verdade, os itens que foram colocados no áudio anterior, porque no áudio anterior é colocado que nesse processo de autodescobrimento é preciso que entendamos e fiquemos atentos a pré-requisitos. Não se consegue uma mudança, um mergulho nesse autodescobrimento sem dar atenção a determinados pontos. E ela cita, nós já fomos vendo, né? Fazem-se imprescindíveis, não é aqui, olha, insatisfação pelo que se é, né? Então, nós vimos, né? Persistência no tentame, desejo sincero de mudança, disposição para aceitar-se e vencer-se, capacidade para crescer emocionalmente. Então, agora nós vamos ver essa disposição para a mudança. Disposição para aceitar-se e vencer-se. Em sua abordagem psicológica, Carl Rogers observa a necessidade de aceitar-se para que a mudança se opere. Então, nós temos, primeiro ponto é aceitar-se, né? Abre aspas. Julgo que aprendi isso com os meus clientes, bem como através da minha experiência pessoal. Não podemos mudar, não nos podemos afastar do que somos, enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. Então, a mudança parece operar-se quase sem ser percebida. Esta análise apresenta um aspecto significativo, que é a autoaceitação. Não há nada de errado conosco em essência, mas sim na nossa postura e forma de encarar a vida. À medida que nos aceitamos, precisamos encontrar o inimigo a ser combatido. E onde se encontram os nossos maiores inimigos? Onde habitam as forças que detêm a nossa marcha, contrariando nossos propósitos? Onde será que está esse inimigo, né? No célebre A Arte da Guerra, o general e estrategista chinês Sun Tzu declara, abre aspas, fazer-te invencível significa conhecer-te a ti mesmo. A invencibilidade está em ti mesmo. E o que ele traz é uma grande verdade psicológica, pois somente através do autoconhecimento é que podemos promover a transformação dos nossos aspectos vulneráveis. No entanto, enquanto Sun Tzu visava fortalecer os exércitos para uma guerra contra os externos, o foco do autodescobrimento é a batalha interna a ser travada, né? Então, ele trouxe isso numa determinada interpretação do momento ali, né? Mas essa batalha é interna, né?
E nós nos vencemos quando reconhecemos nossas limitações e a postura inadequada perante a vida, quando temos a coragem de assumir a responsabilidade pelos erros cometidos ao longo do caminho e fazer o que precisa ser feito para corrigir ou remediar a situação, quando reconhecemos que nós mesmos, somente nós, somos capazes de transformar as nossas vidas. Esse ponto é fundamental. Somente nós. Por isso que essa doutrina é libertadora, porque ela nos aponta que esse caminho é palmilhado por cada um de nós. E Jesus nos ensinou isso. A doutrina é a revivência dos ensinamentos de Jesus, esquecidos, mal interpretados, na verdade, a partir dos anos 300, né? Por 300 anos da era cristã, manteve-se ali a pureza dos ensinamentos de Jesus, né? Mas depois os seus ensinamentos foram mesclados com entendimentos humanos, transformando-se numa religião romana, né? Portanto, mesclada ali com outras situações, ou seja, a pureza, né? A pureza dos ensinamentos de Jesus deixou de ser, né? Ficou manchada. É claro que tem. Ali no Evangelho encontramos essa pureza, né? Mas há sempre ali algumas coisas que ficaram de uma interpretação duvidosa, justamente com as intenções daqueles que desejavam que fosse entendido de outra forma, né? Mas a essência está lá. A essência está lá e é mais do que suficiente. Mas vivemos tempos, então, em que essa essência, há 166 anos, né, foi resgatada, porque dia 18 de abril, que foi terça-feira passada, dia 18 de abril, não importa em que data estamos, mesmo porque os áudios, eles são feitos assim, né, mas no dia 18 de abril, que foi uma terça-feira, foi o dia da primeira edição do Livro dos Espíritos. Portanto, é o marco inicial, né? É o marco inicial da vinda do Consolador prometido por Jesus, que nos disse que enviaria um outro Consolador, que viria a lembrar tudo o que ele havia dito e muito mais, e que estaria eternamente conosco, né? Que é, na verdade, a doutrina dos Espíritos, é a doutrina que veio reviver os seus ensinamentos na sua essência, trazida, supervisionada, coordenada por Ele, né? Nosso Mestre, e que então, nesses ensinamentos, nós vemos claramente que a nossa caminhada é individual. Né? Podemos até cometer erros coletivos e cometemos, portanto passamos por provas coletivas, né? Mas na verdade cada um vive individualmente aquela situação ou responde, as responsabilidades são individuais. Cada um de nós permeia o seu caminho, né? Cada um de nós traça o seu caminho. Mas vamos lá, então... E nós, retomando aqui, e nós nos vencemos quando reconhecemos nossas limitações e a postura inadequada perante a vida, quando temos a coragem de assumir a responsabilidade pelos erros cometidos ao longo do caminho e fazer o que precisa ser feito para corrigir ou remediar a situação, quando reconhecemos que nós mesmos, somente nós somos capazes de transformar as nossas vidas. E quais são os piores inimigos? Bem, essa resposta ninguém poderá nos revelar, senão a completa e profunda introspecção nesse mundo rico de possibilidades e ferramentas que é a nossa própria psique, né? Porque os nossos inimigos estão dentro de nós, então nós só os descobriremos e poderemos enfrentá-los mergulhando dentro de nós mesmos.
da nossa psique, né? Então é isso. Fiquem esses aprendizados. No próximo áudio nós vamos ver a capacidade para crescer emocionalmente, né? Vamos ver, é isso, né? Então, vamos refletir muito, muito a refletir, que fiquemos em paz. Olá, vamos continuar hoje a leitura do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Na semana passada estávamos, falando a respeito do capítulo 10, intitulado O Perdão. Então, hoje vamos dar continuidade ao tema. Então, apenas para fazer uma leve introdução, já falamos nas palestras anteriores a respeito do perdão, né? E o perdão é a nossa prova maior de amor, né? Que tanto temos que buscar. É um obstáculo, uma dificuldade a ser vencida, né? Perdoar requer um esforço adicional, uma prova de muito amor, amor próprio, amor por outro, porque mexe ali com as nossas dificuldades, né? Mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa vaidade. Chegar ali a ponto de relevar, né? De não desejar mal, de não entrar em combates que não são nossos, porque tratamos anteriormente em questões quando nos ofendem pessoalmente, quando alguém nos maltrata, quando temos que conviver com alguém que não nos é caro, com o qual temos alguma dificuldade. E na semana passada, nós começamos a falar sobre um outro ponto, porque às vezes nós podemos cair numa armadilha, nos vincular a uma dificuldade, justamente pela nossa falta aí de uma visão geral, uma visão mais macro, um foco, um objetivo bem determinado. Então, se acontece, como foi o caso, né, de alguém destratar alguém que gostamos, de alguém ir contra uma verdade a qual acreditamos, naturalmente podemos cair no erro, né, de atrair inimigos, de nos vincularmos de uma forma de que tenhamos dificuldades aí, vamos carregar essa dificuldade, né? Então, para contextualizar, Jesus estava na cidade de Nazaré com os discípulos e eles não foram bem-vindos lá, né? Toda aquela receptividade, aquele amor, aquela troca que havia acontecido anteriormente, das curas, ali eles encontraram um ambiente muito adverso, muito diferente do que os discípulos na sua empolgação esperavam. Ao mestre, evidentemente, isso não seria uma novidade, né? Ele sabia o que ia encontrar lá. Então, ali os adversários, os judeus mais conservadores, as pessoas ali que são mais endurecidas, aquele terreno que ainda não estava fértil, né? E o mestre ordena a saída, pacificamente, de forma ali sorrindo, né? Vamos embora. E aquilo caiu como uma bomba para os discípulos, né? Eles confessaram que entraram em dificuldades com pessoas locais, eles até brigaram entre eles, nós vamos ver, né? Imaginem, eu estava pensando, esse trajeto entre Nazaré e Cafarnaum do regresso, enquanto Cristo estava em suas meditações mais elevadas, aproveitando a oportunidade ali no caminho e sabia tudo que se passava no entorno dele, o que estava passando no íntimo de cada um daqueles discípulos. Mas olha como é o padrão mental. Enquanto o mestre pensava o seguinte: não adianta, não vale a pena.
né? Vamos relevar e vamos seguir adiante, que era o que ele sempre nos ensinou. Sigamos adiante, sigamos em frente, né? Amai os vossos inimigos, perdoai, né? Oferecei a outra face, segue. Isso não estava acontecendo com os discípulos, eles estavam ali, né? Falando do trajeto, como nós fazemos, né? Remoendo. Então travaram ali guerras íntimas, travaram guerras um com o outro, ficaram indignados com a situação. E é o que nos acontece se alguém de repente nos contraria, não tem a mesma opinião que nós, ali numa reunião, né, num evento, olha meio torto, olha com um olhar de reprovação, pronto. Já nos ligamos, né? Porque a gente fala que é democrático, a gente fala que é cristão, mas quando alguém nos contraria ou não concorda conosco, isso pega muito forte, né? Na semana passada eu falei também disso, né? Nós achamos que nós temos que agradar todo mundo e não é bem assim, né? Cada um está no seu nível, né? Não vamos agradar nem todos, vamos agradar alguns, vamos ser simpáticos de alguns. E a opinião contrária não quer dizer que são nossos inimigos, a gente tem que respeitar o posicionamento, a opinião, né? Sobre um outro olhar. Então nós paramos num ponto em que eles já estão em Cafarnaum, né? E Filipe começa ali a perguntar para ele, né? Eles começam a conversar. Então, sigamos o texto. Agora é Simão Pedro que irá falar. Mestre, obtemporou Simão Pedro, a quem as explicações da hora calavam profundamente. Nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Então, o que Pedro está perguntando? Nós não devemos nos posicionar, né? Aquilo, a verdade, às vezes está conosco, né? Nós estamos certos, nós estamos falando em nome da verdade, mas às vezes não vale a pena entrar em conflito, né? Então, ele quer saber, nós não temos que utilizar palavras enérgicas e justas? Em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário, porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Olha só que ensinamento. Estamos falando necessário, né? Tá sendo ali na medida certa? Porque às vezes a gente fica brigando com as pessoas, né? Na maioria das vezes, a gente quer convencer e fica falando, discursando. Não convém, é só o necessário, basta. Né? Qual é o melhor posicionamento? Qual foi o melhor posicionamento? Ir embora, deixar, né? Não perder tempo. Temos falado tanto, né? Não perder tempo com distrações. Então ele deu a atenção devida, o peso necessário e seguiu adiante, porque havia muito a ser feito, né? Dali em diante, ali era só o começo da caminhada. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, perguntou Filipe, que é o que eu disse, estava tendo uma inquietação ali gigante, desde o ocorrido até o momento que eles foram conversar. E nós pensamos, né, hoje em dia as distâncias são mais curtas devido à mobilidade, à tecnologia, né, você pega um avião, atravessa um continente para o outro, mas lembremos que naquela época era feito tudo a pé. E mesmo quando era feito ali no lombo de um animal, né? Levava-se dias, meses. Imagine a pé. E Jesus fez tudo isso a pé. Então, olha do trajeto, né? De Nazaré a Cafarnaum, eles ficaram com aquilo tudo entalado, né? Que eles estavam ali indignados com o que havia acontecido. Acho que é essa palavra, indignados. E quantas vezes nós não ficamos indignados com uma situação e passamos meses ali para começar a entender, ou até mesmo anos, né? Sempre voltando à tona o pior da situação. Perdendo tempo, como está escrito aqui. Não perca tempo. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, perguntou Filipe: Senhor,
Vossos esclarecimentos são indiscutíveis, eles tinham ali muito respeito, muito amor ao Rabi. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Olha o que vem à tona. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor dos vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Quando nós abrimos espaço para essas dificuldades, né? As coisas começam a ficar, os ânimos ficam exaltados, né? É sutil, começa a ter uma briga aqui, uma discussão ali, uma impaciência, né? Ali, ó, com os companheiros, e ele questiona, né? Se tem todos esses desentendimentos, como é que vai ser o futuro do Evangelho, né? Porque a gente busca muito a perfeição, a gente quer que tudo funcione bem. Vamos ver a resposta de Jesus. O mestre refletiu um momento e retrucou. Estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Olha que interessante, né? Jesus sempre fazia com que eles pensassem, né? Eles levavam um problema até ele e ele ia fazendo essas perguntas ali provocativas, né? Para que cada um pensasse. Então, ele trouxe ali que os outros tinham postura insuportável. E olha a pergunta que o mestre faz, né? Essas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Então, você tem que se conhecer. Cada um tem o seu papel, né? O seu grau de evolução. Conheça-se, né? E saiba refletir como eu reagi durante essa situação. Aonde eu tenho que ainda melhorar. Todavia, com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Afinal de contas, era isso que importava, é isso que importa. Já edificamos o reino de Deus no íntimo de nosso espírito, né? Enquanto a gente está tomando conta da postura do outro. E o que nós estamos fazendo por nós? Nós é que temos que refletir, fazer a nossa parte e buscar, né, edificar, se elevar. Se sabemos que essas recusas, essas dificuldades, essas provocações que muitas vezes alguém nos faz, sigamos nós, não provocando, não perturbando o ambiente, né? É verdade que ainda não. Respondeu hesitante o apóstolo. De dentro dessa realidade, podes observar que, se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Então, todos eram aceitos na sua condição, o Pai aceita todos nós, ele sabe da nossa capacidade, né, do nosso tempo. Ele não exige essa perfeição, né, em nós. Nós temos que buscar sermos perfeitos, mas nós nunca vamos conseguir fazer tudo de uma única vez, né? A natureza jamais dará saltos. Esse trabalho é contínuo, igual o exercício do amor, o exercício do perdão. É diário, é todo o tempo, para começarmos a colher ali frutos dessa evolução, né? Melhorias. Ambos os discípulos compreendiam e se punham a meditar enquanto Cristo continuava. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Então, cada um de nós fazendo a nossa parte, né? Perdoando, agindo conforme ele nos ensinou. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Então, reflitamos. Aquele comportamento que repreendemos no outro, nós também não temos? Quantas vezes um terceiro, teve que ter muita compaixão,
relevou a nossa postura, nos perdoou, né? Teve paciência com o nosso momento. Será que somos tão agradáveis assim? Evidentemente que não, né? Temos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos deslizes. Temos que perdoar os adversários. Temos que perdoar aos adversários. Trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. E realmente essa questão ali da nossa crença, às vezes a gente pode se deparar com conflitos, né? Então a gente tem que calar o pensamento, nos equilibrar, não entrar em discussões, em horas vazias. Nesse ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou dizendo: entretanto, para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele da ovelha? Então a gente tem sempre essa coisa de querer impor condições. Ele venha me procurar. Eu perdoo desde que ele venha me procurar. Desde que ele venha pedir desculpas. Desde que ele mostre que está disposto a mudar. E nós nessa listinha aí, nós fazemos essa parte. Né? Não é isso. Tem que relevar, oferecer a outra face. Perdão não impõe condições. Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Olha que ensinamento, né? A paz. Sejamos pacificadores, né? Ofereçamos as condições necessárias para a conciliação. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender, mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Não importa. Então, aceite o pedido de desculpas. Aceite, não faça represálias, né? Não queira impor condições, né, premissas. Perdoe. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Então se faz ali para nós imprescindível que nós nos libertemos dessa corrente, né? Lá atrás, alguns sábados nós falamos do texto de Emmanuel, né? Nos libertarmos dessas dificuldades, perdoarmos, né? Para que a gente possa ir a Deus. Nós não vamos conseguir evoluir com essas pedras no caminho, né? Carregando essas mágoas, esses ódios, esses ressentimentos, tendo ainda uma briga com alguém, não perdoando. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Então, o fato de perdoar não precisa que o nosso adversário, entre aspas, venha até nós. Nós é que temos que fazer isso. Perdoa. Se a gente está falando com ele, se ele está, né, como Jesus disse, o ideal é que enquanto estivermos a caminho. Mas e se não tivermos mais? Perdoemos de qualquer jeito. Libertemos isso do nosso coração. Independente do plano que estivermos. Se ambos estiverem encarnados, se estiverem desencarnados. Busquemos libertar esse mal do nosso coração. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e a todo momento precisamos e devemos olvidar o mal. Foi quando, então, fez Simão Pedro a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Está aí a pergunta de Pedro,
Quanto ensinamento, hein? Então, foi feita nesse momento aí por conta dessa situação em Nazaré, mas que serve, né? A palavra de Jesus é abrangente, é universal, serve para todas as situações, que nós nos lembremos desses ensinamentos do Mestre em relação ao perdão, de todas essas situações, né? E da resposta dele. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, é incondicional, né? Perdoemos, não tem vezes, perdoe, né? Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo. Então, em todas as dificuldades, em todas as provocações, que foram inúmeras, ele perdoou. O exercício do perdão. E nós, né? A qualquer adversidade, qualquer ali situação mais simples, a gente já entra, né, numa dificuldade. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo. E, no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, fica aqui esse, mais uma vez, né? Esse convite ao perdão. Nós já sabemos, né? Então, que mesmo que a gente tenha dificuldade, que a gente procure se melhorar, que a gente procure praticar, né? É uma jornada. Vamos buscar perdoar para sermos perdoados, amar para sermos amados, né? Vamos oferecer a oportunidade, né, do perdão, da reconciliação. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.